Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins. A nossa série de respostas aí aos pedidos, aos comentários e dentro dessa série, a nossa série sobre a toxicomania. Vamos lá, agora a gente já está no Lacan, já falamos sobre o Freud, já passamos sobre algumas expressões muito utilizadas pelo Lacan, já começamos a falar aí do discurso do capitalista na última semana. E hoje vamos lá, mais um pouco aí sobre o discurso do capitalista. A gente falou no último vídeo sobre essa relação de consumo, né, que se dá entre o sujeito toxicômano e o objeto, ok? Com isso, então, agora a gente pode falar de uma questão importante para a gente entender a toxicomania e que coloca a própria toxicomania como um objeto de estudo muito bom para se trabalhar com o discurso do capitalista. E aqui a gente vai tomar um ponto muito importante para falar desse pseudo-discurso, o discurso do capitalista. A frase do Lacan, que a gente trabalhou ali, né, no fim do nosso último vídeo, já dá uma dica do porquê desse pseudo-discurso se chamar discurso do capitalista. Vamos relembrar a frase? Olha lá, a frase do Lacan, mais uma vez. Essa pequena inversão será suficiente para que isso ande como se estivesse sobre rodas. Isso não tem como andar melhor, mas desse modo isso anda rápido demais. Isso se consome. Isso se consome tão bem que isso se consuma. Okay? Ele estava falando da inversão aqui do lado esquerdo do discurso do mestre para se transformar no discurso do capitalista, né? Desse pequeno giro, é disso que ele está falando, tá? E aí ele está falando de um certo consumo. Notaram? Ele está falando de consumo. Isso nos leva de volta aos primeiros vídeos que a gente fez aqui sobre toxicomania, aquele sobre o Freud, nos quais a gente falava que o Freud já tratava desse assunto, mas ainda a gente não podia chamar aquilo exatamente de toxicomania. Vocês lembram disso? No nosso primeiro vídeo a gente tocou nesse assunto. Vamos lá. É que a questão do consumo, pelo menos assim, nesse sentido de um consumo assim, exacerbado, né? Isso só se deu no nosso capitalismo contemporâneo. Na época do Freud não era assim, pelo menos não era ainda, tá? Agora, nós consumimos tudo, drogas, filmes, live de cantor sertanejo, né? Música, religião, esportes, nosso próprio corpo, né? Como fazemos aí a harmonização facial atualmente, né? Onde que a gente consome tudo, né? E sem contar assim, que algo que é especialmente importante para a gente falar desse consumo, que são os gadgets. O que é um gadget? Né? São essas pequenas bugigangas, né? Eu gosto dessa palavra bugiganga, sobretudo porque ela nos lembra aqui, esse camaradinho aqui, o inspetor bugiganga. Um desenho super bacana que tinha e tal. E originalmente o nome dele é Inspector Gadget, tá? Que é o nome no original. Olha que ele tem um monte de apetrechos, um monte de coisinhas que ele pode usar em várias situações, tá? São esses pequenos objetos de consumo que atraem aí o nosso olhar e a gente se maravilha ao comprar 1 milhão de coisinhas aí que no final de tudo, no final das contas, não serve para muita coisa não, a não ser para nos manter comprando mesmo. Sabe aquela hora que você entra ali no AliExpress, Shopee e tantas outras coisas, e tem 1 milhão de bobagens, e a gente compra, e cada vez que você compra uma bobagem, mais 3 são anunciados para você, e aí todas as suas redes sociais começam a aparecer propaganda de coisas parecidas com aquela para você comprar, e você compra mais uma, e quando você vê, você tem 1 milhão de bugigangas em casa. Tá vendo? É um gadget. É essa pequena coisa que não serve para nada, mas que você compra, que você consome o tempo todo. É essa relação de consumo que está ali no cerne da toxicomania. Se tomamos o exemplo da droga, por exemplo, a gente vê que é o mesmo ponto, tá? É um consumo exacerbado muito diferente, uma forma bem diferente da forma de uso que a gente tinha, por exemplo, na era hippie, né? Lá por volta de 1970, na qual se experimentava a droga. Tá? A intenção ali era, por exemplo, expandir a consciência,
Tá? A gente consegue ver isso muito claramente em música como os Beatles, pega ali Sgt. Pepper's, White Album, que mais? Esses discos mais psicodélicos dos Beatles, ali, fim dos anos 60, próximo dos anos 70, ou alguns discos do Pink Floyd também, os primeiros discos do Pink Floyd são muito psicodélicos. Tá vendo? Tem algo ali da droga como isso que vai expandir a sua consciência. Então as pessoas experimentavam a droga. Há uma diferença muito grande, uma diferença importante entre experimentar uma droga e consumir uma droga, ok? Essa questão da experiência, ela é tão importante, né, nessa cena anterior, essa era hippie ali, o contexto dos anos 70, que me lembra aqui, por exemplo, o nome da banda do Jimi Hendrix. O nome da banda do Jimi Hendrix era The Jimi Hendrix Experience. Ou seja, tá vendo? Tem algo do experimentar. Eu tinha que experimentar as coisas. Não é mais essa forma que a gente tem na contemporaneidade. É claro, né, que existem pessoas que ainda experimentam. Eu vou experimentar um brisadeiro para ver o que isso faz. Tá, tem pessoas que ainda vão estar nessas formas de experiência, nas diversas formas de uso, mas o que a gente está focando aqui, a toxicomania, é algo novo, é algo contemporâneo, e a gente tem então uma outra forma para além da experiência, que é a forma do consumo, né? Vamos lá, mais um exemplo. Na era hippie, as pessoas faziam essas experiências da droga normalmente em conjunto, né? Várias pessoas juntas, né? Era a ideia, por exemplo, de a gente encontrar para fumar um baseado. Juntou aquela turma, se encontrou e foi fumar um baseado. Um trouxe o fumo, o outro trouxe a seda, enrolou, conversou, bateu papo, fumou, riu, igual bobo. Aquela coisa básica, mas era um monte de pessoas fazendo isso tudo junto. É próximo do que a gente tem hoje, por exemplo, se a gente for falar do clássico happy hour. Eu saio do trabalho, sexta-feira, cansado, e saio com os amigos do trabalho, a gente para no barzinho para beber antes de ir embora para casa, beber e conversar. A gente está ali junto, conversando, né? Claramente a gente tem a intenção de compartilhar aquela experiência, a gente tem a intenção de fazer grupo. Hoje, em plena pandemia, a gente diria que a gente tem a intenção de aglomerar, né? Não dá para a gente aglomerar muito mais, mas essa é a intenção do happy hour, não é? A gente usa algo junto, a gente experimenta aquilo junto e a gente tem aquela experiência junta. Não é o caso da toxicomania, ali tem uma diferença radicalmente, assim, uma experiência de uma radical diferença, tá? Lá se consome sozinho, ainda que se esteja em grupo. É o que acontece, por exemplo, nas cenas públicas de uso de crack, que o pessoal chama de cracolândia, ficou famoso como cracolândia. A gente tem ali várias pessoas no fluxo, né? Aquele monte de pessoas, às vezes numa mesma área, mas ao que parece mesmo, pelo menos naquele momento em que elas estão consumindo a droga, parece que elas estão sozinhas, parece que não tem ninguém com ninguém, né? Ainda que elas vivam juntas, às vezes fazem trocas, tem toda uma questão social ali dentro, parece que na hora do consumo da droga, todas elas estão sozinhas, estamos todos juntos fumando sozinhos. Não é interessante? Está vendo a exclusividade? Sou eu e o meu objeto, droga que eu consumo. Está vendo a ideia desse nosso capitalismo contemporâneo, diferente do capitalismo anterior? Já eram produtos, a gente já comprava produtos, mas agora a gente tem uma outra forma de lidar com esses produtos. Ok? A gente tem então, a gente pode ver, pensando aí essa ideia das cenas de uso público, né, de crack, a gente vê o gozo cínico prevalecendo, né? A exclusividade do objeto droga, né? Esse modo de consumir que consuma o discurso capitalista, né? Ou também o discurso do mestre moderno, como Lacan diz, né? Que tínhamos o discurso do mestre, agora temos o discurso do mestre moderno, e o mestre sempre tem um imperativo. E qual que é o imperativo do mestre moderno? Consuma. Ok, se é assim, finalizamos mais esse vídeo com os nossos pedidos de sempre. O joinha, a inscrição no canal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A primeira vez que você está entrando em contato com a gente, uau, temos dezenas de vídeos anteriores a isso. Vale a pena dar uma maratona aí. Se você curte a psicanálise, você vai encontrar muita coisa interessante. Não esquece também, não ativa o sininho, né? Com isso aí você vai acabar tendo notificações de todas as vezes que a gente publica um novo vídeo aqui no canal.
nos sigam nas redes sociais. E aí, tanto seja pelas redes sociais como aqui no YouTube, né, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, por todos esses lugares a gente pode conversar. Deixa suas questões, deixa seus comentários, pergunte aos seus amigos também, envie para eles os vídeos, compartilhe com eles, porque é através dessa conversa que a gente vai caminhando aqui nas nossas discussões. Estamos aqui há algum tempo já falando das toxicomanias por causa de uma questão de uma das pessoas que deixou mensagem para a gente, no caso lá no Instagram. Ok? Vamos ter outras respostas para as pessoas que deixaram aqui também no YouTube algumas questões. Visite a gente no nosso site também, psicanalisafins.com.br. Lá vocês vão ter a guia cursos, os cursos que a gente disponibiliza, por exemplo, Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan. Em breve também, nosso curso sobre algumas relações aí da psicanálise, um curso síncrono. Nós vamos ter aí, para estrear esse curso, a relação psicanálise e linguística. Bacana, e sabe aquela famosa frase, o inconsciente é estruturado como uma linguagem? Pois é, você já entendeu isso realmente? Você sabe de onde vem isso? Vai estar nesse curso, ok? Mas até lá, a gente vai conversando por aqui. Grande abraço e até a próxima!